Salmo, capítulo 73, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta manhã, assim como Ele falou comigo a respeito desse salmo. Salmo, capítulo 73, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de ceia. Nós vamos fazer hoje a festa do Espírito. Amém? Amém. Não a festa da carne, a festa do Espírito. Podemos ler? Amém. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi tudo que é bom, tudo que é bem, para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar, e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade, e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Amém? Amém. Vamos orar? Pai maravilhoso, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de levar as palavras, Senhor, ao coração do seu povo. A tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira e chega até nós de uma forma gloriosa e poderosa. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção na tua presença, Senhor. Nós sabemos que nós precisamos, Senhor, ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para falar para nós, porque em tudo há um propósito nas nossas vidas. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Amém? Amém. Irmãos, vamos para Jesus. O escritor desse salmo aqui é Asaf. Asaf era um levita, ou Asaf era um levita que ele comandava a parte do louvor lá no templo. Então ele era uma pessoa de prestígio, tá? Porque era um prestígio muito grande você fazer algo no templo de Deus. Era um lugar de prestígio. Quando alguém trabalhava no templo, era privilegiado em toda a sociedade. Porém, Asaf, esta bíblica, ele já estava fora do templo do Senhor. Ele já estava como se fosse aposentado. Só que ele buscava a Deus incessantemente. E quando ele
quanto mais ele buscava, mais ele sofria. E quando ele olhava para as pessoas ao seu redor, para o ímpio, ele percebia que o ímpio, quanto mais maldoso ele era, mais ele prosperava. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Você já se sentiu injustiçado? Você já se sentiu deixado de escanteio? Você já se sentiu humilhado? Às vezes você vê as pessoas prosperando, a pessoa que é má, a pessoa que é ruim, a pessoa que quer puxar o tapete de alguém, mas essa pessoa sempre prospera. Essa pessoa vai crescendo, essa pessoa vai evoluindo, e você, ali no seu ritmo de vida, na sua crença, nas suas orações, parece que quanto mais você busca a Deus, mais tribulação vem. E Asaf se encontrava nesse momento, nessa situação. Ele chegou até a questionar se valia a pena servir a Deus. Quantos de nós, no meio da tribulação, já nos questionamos se valia a pena continuar nessa guerra, nessa batalha, nesse caminho? O inimigo sopra no seu ouvido: será que vale a pena você servir a Deus? Será que vale a pena você sofrer tanto? Nós vimos ali na passagem onde Jesus estava jejuando em 40 dias, 40 noites no deserto, no começo do seu ministério. Foi mole para ele passar aquele sofrimento no deserto? Não foi. Qual foi a última coisa que o inimigo ofereceu para ele? Levou ele até no pináculo do templo, mostrou a riqueza do mundo para ele e disse assim: se você me adorar prostrado, tudo isso será seu. Percebe, meus queridos? O mundo, ele tem tudo para nos oferecer, que aparentemente é bom. E quando você vem para a casa do Senhor, ou quando você se volta para Deus, parece que as coisas não acontecem na sua vida. O mundo espiritual, ele é tão real que ele age ao nosso desfavor. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor e nos colocamos o objetivo de servir a Deus em espírito e em verdade, o mundo espiritual também trabalha para que nós não prossigamos. E aí nós pisamos num terreno perigoso, que é o terreno da inveja. Você começa a olhar o ímpio prosperar. Você estuda, você faz planos, você quer ter um bom casamento, você quer ter uma vida boa, mas você começa a perceber que os seus projetos estão sendo atrasados, e você vê o ímpio, é aquela pessoa que desfaz de Deus, aquela pessoa que xinga Deus, aquela pessoa que é ateu, aquela pessoa que não tem nenhum comprometimento com a verdade, e ele prospera. Até derruba o seu colega ou a sua colega de trabalho para prosperar. E não é só isso. Nós estamos atravessando um momento muito difícil, que nós estamos vendo pessoas maus ou pessoas más fazendo mal, prosperando em cima daqueles que fazem o bem. E como diz no texto, muitos daqueles que fazem o bem ainda vai atrás, não enxergando que aquilo que está acontecendo na sua vida é o mal, e ainda tem inveja, queria estar no lugar daquele que faz o mal. A inveja é uma coisa maldosa, maligna. Qual foi o que aconteceu? Qual foi o desejo que nasceu do coração de Satanás, de Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus? Qual foi o sentimento? De inveja. Ele achava que ele poderia ser igual a Deus. Não só isso, sentar no lugar do Todo-Poderoso. E ele se rebelou. Preste bem atenção. Ele se rebelou, pegou uma parte dos anjos que se juntaram a ele, achou que poderia derrubar o próprio Deus, e com ele tomou um terço da parte do exército de Deus, dos anjos de Deus,
e foi fazer uma batalha contra Deus. Imagina querer destronar o seu Criador por ambição, por inveja, por achar que você pode estar, que ele poderia estar no lugar melhor do que ele estava. A posição que ele estava já era uma posição de privilégio. Mas a ambição e a inveja que entrou no seu coração fez com que ele desejasse mais. É bom nós sermos ambiciosos? Sim. Tá? O crente ele não pode ser muito modesto. Ele não pode ser aquele crente, não, tá tudo bem, eu tenho uma casinha, eu tenho um empreguinho, eu ganho meus R$2.000 por mês, está tudo certo. Não, ele tem que ter uma mente de crescimento, sim. Amém? Amém? Ele não pode entender que ele estando nesse mundo, ele vai ser um eterno pobre. A prosperidade faz parte da vida do cristão. Amém? Mas qual é a ordem que Jesus nos deixou para nós? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça a sua parte, que Deus fará dele. Mas muitas vezes nós queremos que Deus faça a parte dele e nós ficamos encostados. Vendo o ímpio prosperar. Vendo o ímpio crescer. Dentro de toda a maldade do seu coração, o ímpio prospera, e você nada. E você não prospera, você não cresce, você não progride. Por que você não progride? Muitas vezes está faltando estímulo, atitude. Nós não podemos ficar olhando o outro fazer, nós temos que fazer também. Asaf, ele estava olhando só o outro fazer e ele começou a questionar Deus. Será que vale a pena servir a esse Deus? Será que está valendo a pena o sofrimento? Puxa vida, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais pancada eu tomo. Quando Jesus estava conversando com uma pessoa, ele falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele quer dizer com isso? Faça a sua parte, que eu faço a minha. Amém? Amém? Você precisa negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me siga. Seguir Jesus, ele não vai carregar a sua cruz para você. Ele não vai carregar a minha cruz. A dele ele carregou por nós. Mas nós temos que carregar a nossa cruz e seguir a ele. Entendeu? Então nós temos que negar, abrir mão da nossa cultura, abrir mão do nosso conhecimento, abrir mão de tudo aquilo que não agrada a Deus e pegar a nossa cruz e seguir. Em nenhum momento Jesus falou que nós seríamos felizes aqui. Ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também, é isso? Não! Ele não falou que vocês vão vencer também, ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Senão ele cai em contradição, porque ele falou lá atrás: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Tem de bom ânimo. Será que nós estamos tendo bom ânimo para servir a Deus? Para buscar a Deus? Quando você olha para as pessoas e vê as pessoas prosperando? Eu lembro quando eu era solteiro, eu via pessoas que do nada começava a prosperar e começava a evoluir, e eu não conseguia sair daquilo. Mas eu não tinha vontade de estudar. Eu queria ganhar dinheiro sem estudar. Eu não queria saber de nada, eu queria fazer as coisas do meu jeito. E quando eu vi as pessoas prosperando, eu falei: puxa vida, fulano cresceu e eu estou aqui na mesma. Continuo na mesma. Isso no mundo secular. Nós estamos falando aqui no âmbito espiritual também. Às vezes as pessoas crescem no âmbito espiritual, você vê que a pessoa nem é tão crente assim, mas Deus é tão misericordioso que você vê as pessoas evoluírem, as pessoas crescerem, e você fica estagnado ali. A sua vida não progride, porque você não tem fé, você não tem segurança, você não tem aquela aptidão, aquela vontade de buscar. Aí você começa a entrar numa crise de fé. E essa crise de fé, ela
colocar dúvida no seu coração. Olha aqui no versículo 2, diz assim: quanto a mim, quase me resvalaram os pés aos pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Quer dizer, faltou pouco para que ele se afastasse de Deus. Porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo na sua vida. Por que as pessoas progrediam e ele não? Mas ele tomou uma decisão. Ele entrou no templo de Deus. Amém? Quando você entra na presença do Senhor, você vai entender porque tudo muda. Porque tudo muda, porque tudo fica diferente. Você vai entender o que está acontecendo com você. Asaf, ele não entendia. Poxa vida, eu pareço um animal. As coisas acontecem de bom para os outros, não acontece nada de bom para mim. E eu tenho até inveja daquelas pessoas que progridem e eu não estou progredindo em nada. Onde está errado? Onde será que eu estou errando? Será que eu não estou no lugar certo? Muitas vezes nós questionamos isso também, né? Será que eu não estou no lugar certo? Irmão, não existe lugar certo para quem quer servir a Deus. Amém? Você sabe qual é o melhor lugar que tem para você servir a Deus? É quando você entra na presença do Senhor. E quando Asaf entrou no templo, foi ali que ele viu realmente, ali que Deus mostrou para ele qual era o fim do ímpio. O final do ímpio, ele é ruim. Qual é a promessa que Jesus tem para nós? Eu estou indo para o Pai, mas vou preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, se você desistir desse caminho, se você desistir dessa luta, você não vai ter essa morada. E qual é o final do ímpio? É destruição e morte. Amém? A Bíblia diz assim, no texto diz assim, que Deus coloca o ímpio em lugares escorregadios. Você já viu pessoas que quando começam a perder os seus bens, quando começam a decair financeiramente, começam até querer entrar cometer suicídio? Porque não admite voltar a uma vida que era antes. Ele chegou num patamar, chegou num nível aonde ele não pode voltar atrás. Não sei se vocês vão lembrar, alguns mais velhos vão lembrar, quando houve o plano Collor, que o governo federal, ele boicotou, ele tirou, na verdade, toda a poupança que as pessoas tinham, ele cassou. E naquela época, houve um grande número de suicídio. Porque pessoas que tinham planos de casar, pessoas que tinham planos de viajar, pessoas que tinham plano de comprar imóveis, foi tudo por água abaixo. Por aí nós vemos que o ímpio, ou a pessoa que não busca Deus, está sempre em lugar escorregadio. Tá? Quando você está num lugar escorregadio, você não consegue ficar em pé. Não é verdade? Você não consegue ficar em pé. Você cai para um lado, cai para o outro, de repente cai para trás, cai para frente, escorrega para um lado, escorrega para o outro. Não tem equilíbrio. Mas o cristão, quando ele entra na presença do Senhor, ele tem equilíbrio. Quando ele entra na presença do Senhor, ele tem uma visão diferenciada. Quando ele entra na presença do Senhor, ele vai entender aquilo que está no primeiro versículo, diz assim, na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Amém? Quando você entra na presença do Senhor, você entende que Deus é bom. Você entende que você está no caminho que vai te levar à salvação. Você entende que você está no caminho que vai te levar à glória. Mas para isso você precisa viver de fé em fé, de batalha em batalha, de luta em luta. Irmãos, a nossa conversão, ela é interessante. Nós começamos num patamar,
e nós vamos crescendo degrau em degrau. A graça de Deus, ela vem sobre nós de uma forma tão gloriosa que nós vamos crescendo espiritualmente de degrau em degrau. Asaf, ele já estava num nível alto, mas ele ainda não entendeu que a graça que estava sobre ele era superior a tudo aquilo que o mundo oferecia. Amém? Que o homem natural, ele não entendia o sobrenatural, por isso que ele zombava de Deus. Muitas vezes nós vamos falar do Senhor para alguém e as pessoas zombam de nós. Mas também, muitas vezes, nós olhamos para uma pessoa e nós vemos Cristo nela. Sexta-feira eu estava conversando, a academia estava vazia, já era 9 e pouco da noite. Eu comecei a treinar, e aí era 8h30 mais ou menos. Comecei a treinar, aí tinha um casal, que eu já tinha conversado com eles. Eu falei, deixa eu conversar com eles. Eu falei, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Eu falei, eu vou fazer uma pergunta para você, se você não for, não leva a mal. Tá, mas está aqui ardendo aqui no meu coração, eu preciso perguntar. Você é cristão? Ele falou, graças a Deus. Aí, mas por que você me perguntou? Porque o seu testemunho é um testemunho de cristão. A sua postura é uma postura de cristão. A sua postura é diferente. O cristão, ele precisa ser diferenciado. Detalhe, ele nunca abriu a boca para conversar com ninguém. Tá? Ele chega, faz o trabalho dele, faz o tempo com a esposa e foi embora. Ele é da minha igreja Assembleia de Deus lá do Alphaville, uma cantora aí que você já sabe quem é. Então ele foi lá e ele falou para mim, falou, nossa, mas eu olhando para você também, eu percebi algo diferente em você, até comentei com a minha esposa, aí ele chamou ela, olha bem, ele também é cristão. Eu falei, o Espírito Santo, ele testifica por nós. Amém? Então eu pergunto para você, por que você vai ter inveja do ímpio? Por que você não consegue entender que o nosso Deus é dono do ouro e da prata? Que é tudo uma questão de tempo. Que o projeto que nós temos que fazer, como dizem Provérbios, nós temos que apresentar a Deus. Todo projeto de vida que você tiver, apresente esse projeto a Deus, que você será bem-sucedido. Amém? Não se preocupe com as pessoas que estão prosperando ao seu lado. A prosperidade, ela vem muitas vezes de forma que você nem imagina. Tem aqui o Robinho, nós podemos testemunhar a vida dele. Foi ou não foi uma prosperidade que aconteceu na sua vida, Sileide? Prosperidade. De repente, se ele continuasse no estilo de vida que ele estava, poderia estar morto, desempregado, que as pessoas perdem noção das coisas, mas a oração dela fez com que ela fosse próspera. E eles estão crescendo na graça e no conhecimento, e financeiramente também, glória a Deus. Amém? Quando você entra na presença de Deus, as coisas mudam. Eu lembro muito bem, a gente acompanhou o processo, tá? O processo de quando ela começou no Evangelho, que foi crescendo aos poucos. É muito difícil quando a pessoa vira para você e fala assim, eu não acredito em Deus. Jesus, ele não conseguia convencer ninguém que ele era filho de Deus, a não ser através de milagres. Amém? Para ele convencer as pessoas que ele era o filho de Deus, ele tinha que realizar milagres. Será que nós, para entendermos que Jesus está na nossa vida, nós também precisamos ver milagres acontecer? O maior milagre que nós vimos foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Foi a nossa salvação, foi a nossa conversão. E hoje nós podemos nos considerar prósperos, ricos. Amém? Não devemos olhar para um, nem para a direita, e nem para a esquerda, e nem para trás. Esquecemos aquilo que nós deixamos para trás. Olhar somente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Esse é o nosso objetivo. Asaf, quando ele entendeu isso, quando ele enxergou isso,
Foi aí que abriu a sua mente. E Deus mostrou para ele que o fim do ímpio é a destruição. Amém? Amém. E o nosso? Nós temos um fim? Pergunta retórica. Nós temos um fim? Temos. Temos um fim na nossa vida material. Amém? Mas a nossa morte é só o começo. Amém? Amém. Porque nós partimos da morte para a vida em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Que essa palavra possa ficar no coração de cada um de vocês. E o Espírito Santo continue atuando cada vez mais. Amém? Palmas para Jesus.